Para os cristãos, a primeira coisa que nós pensamos, Jesus nasceu. Não é isso mesmo? Nascimento de Jesus. Esse é o nós, a igreja cristã, pensamos no nascimento de Jesus. E aí alguns até defendem dizendo que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. E, na verdade, esse dia 25 de dezembro é um dia simbólico. Porque, segundo os cálculos, Jesus não nasceu, provavelmente não tenha nascido no dia 25 de dezembro. E a Bíblia não nos dá nenhuma referência que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Alguns cálculos que foram feitos por um monge romano, ele diz que Jesus nasceu provavelmente 6 a 5 anos antes de Cristo, né, no calendário novo. E já foi provado que cometeu alguns erros nos seus cálculos, porque pelos cálculos desse homem, Jesus provavelmente teria nascido no mês de dezembro. Mas quando nós lemos a história, quando nós vemos o que estava acontecendo no dia que Jesus nasceu, nos diz que Jesus não nasceu em dezembro, porque dezembro era inverno. O inverno era frio, chuvoso, e os pastores, eles não saíam para pastorear nessa época. Os pastores não passavam tempo caminhando nessa época, porque era tempo muito frio. E tudo nos leva a entender que Jesus provavelmente tenha nascido na primavera. E a primavera era geralmente depois de março, abril. Então nos leva a entender que Jesus tenha nascido nessa época. Porém a Bíblia não nos dá nenhuma data, e depois eu vou estar respondendo para os irmãos aquilo que eu penso, por que a Bíblia não revela o dia que Jesus nasceu. Nós, os seres humanos, nós temos o costume de idolatrar as coisas, principalmente dias. Hoje se celebra tantos dias: São João, São Marcos, São Pedro. É tanto santo. Dia de quem descobriu o Brasil, Columbus descobriu a América. E nós temos a mania de idolatrar os dias e começar a servir aquele dia e a guardar aquele dia como se aquele dia fosse um dia santo. E Deus, Ele não permite que seja colocado na Bíblia o dia que Jesus nasceu. E eu às vezes perguntava, por que será que Deus não permitiu isso? Será por que Deus não permitiu que na Bíblia fosse registrado o dia que o Senhor nasceu, o Salvador nasceu? E eu pensando nisso, cheguei a uma conclusão. Porque Deus não quer que nós idolatramos dia. Deus não quer que nós idolatramos o dia, porque imagine se a Bíblia registrasse o dia que Jesus nasceu. Com certeza seria o dia mais idolatrado na história. Dia 25 de dezembro é apenas um dia simbólico, e é o dia em que os homens mais idolatram e guardam, porque eles acreditam que é um dia totalmente santo. E eu entendo aqui, irmãos, que Deus não permitiu que o dia em que Jesus nasceu fosse registrado na Bíblia. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele jamais parou de nascer. Amém. Está entendendo? Verdade. Jesus, Ele continua nascendo todos os dias. Sabe isso? Amém. Sabe qual foi o dia que Jesus nasceu? O dia em que você aceitou a Ele como Salvador. Aleluia. Verdade. Esse foi o dia em que Jesus nasceu na sua vida. Jesus jamais para de nascer. Todos os dias Ele está nascendo na vida daqueles que encontram Jesus.
aquele que está perdido. O homem que não tem Jesus, ele é considerado um homem morto. E o dia que ele encontra Jesus, Jesus nasce na vida dele. E quando Jesus nasce na vida dele, aí sim, ele passa a ter vida, e vida eterna. Aleluia! O dia que Jesus nasce na sua vida, aí sim, você passa a ter o direito da vida eterna. E eu creio que é por isso que Deus não permitiu que fosse registrado esse dia específico. Porque Jesus está nascendo todos os dias. Eu quero falar um pouquinho sobre a origem do Natal. Quero passar algumas informações para que você entenda o que é o Natal. Essa celebração, antes de Jesus nascer, ela já era celebrada. É uma festa antiga. Isso não é uma festa que começou apenas quando Jesus nasceu. É uma festa que aproximadamente 2 a 3 mil anos antes de Cristo ela já era celebrada. Ela era celebrada pelos mesopotâmicos. Eles celebravam essa festa na passagem de ano. Quando chegava o final de ano, eles celebravam essa festa, que durava aproximadamente 12 dias. Os mesopotâmicos, eles acreditavam que no final do ano era tempos difíceis. Era tempo em que os demônios, os monstros, vinham para destruí-los. E eles acreditavam que eles tinham que fazer sacrifício nesse tempo para que eles continuassem a viver, porque se não houvesse sacrifício, eles morreriam e a vida acabava na terra. Era uma crença dos mesopotâmicos. E eles tinham um Deus, eles adoravam Deus. E o nome desse Deus era Marduk, que era o Deus defensor do Mesopotâmia. E eles adoravam este Deus. E segundo a crença desse povo, todo final de ano Marduk vinha para defendê-los contra os monstros que vinham do inferno, para destruir as suas vidas. E segundo a tradição deles, no final deste ano, o rei deste povo tinha que morrer, tinha que ser sacrificado para ajudar na guerra contra Marduk, para que eles pudessem ter o direito de continuar a viver. Porém, o rei era protegido. Eles pegavam uma pessoa que era um criminoso, vestiam com as suas roupas, com as roupas do rei, que eram as vestes reais. Ele era tratado com os manjares do rei. Porém, no final, esse homem que tomava o lugar do rei, ele tinha que morrer. Ele era sacrificado para que aquele povo pudesse continuar a viver. Era uma tradição dos mesopotâmicos, era um costume dos mesopotâmicos, era a crença deles. Você entende aqui, irmãos, que era uma festa pagã. Era uma festa pagã dos mesopotâmicos. E essa festa não ficava apenas por aí, porque eles também influenciavam outros povos. Outros povos também praticavam isso. Os gregos praticavam, levando os escravos a morrer pelos seus senhores, para poder trazer a vida. E aí havia sacrifícios humanos. As pessoas tinham que ser sacrificadas nessa festa, porque eles acreditavam que no final do ano os demônios vinham para destruir os povos por causa dos seus pecados, e que tinha que haver um Deus para defendê-los contra esses demônios. Porém, alguém tinha que ser sacrificado, e eles sacrificavam geralmente os criminosos ou os escravos, para poder trazer a vida, para que a vida pudesse continuar. Era uma crença pagã. E essa festa aconteceu por milhares de anos, por mais de 3 mil anos, chegando até o Império Romano.